Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos deu a vitória, nos deu esse privilégio de estarmos aqui para mais uma oportunidade de vida, para mais uma oportunidade de prestarmos o culto ao seu glorioso nome. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Colossenses. Louvado seja Deus. Capítulo de número 3. Louvado seja Deus por esta rica oportunidade de louvor, de adoração, as amadas irmãs, de prestar o culto ao Senhor com os seus louvores, com a sua deprecação, com a sua oferta no altar. Que o Senhor venha recompensá-los 100 vezes mais, no nome de Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3 fala sobre a santidade e o amor fraternal, a união com o Cristo glorificado. A nossa união com o Cristo glorificado. Nós adoramos o Cristo que ressuscitou. Foi o último, né? O Cristo que ressuscitou, o Cristo que está à destra de Deus, intercedendo pelo seu povo. O apóstolo Paulo, ele trata da união com o Cristo ou glorificado. União com o Cristo glorificado. O verso de número 1 diz assim no capítulo 3: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É o que nós estamos fazendo nesta noite. Cristo ressuscitou e nós somos ressuscitados com Ele. Aceitamos a Ele e através da confissão e através do batismo nas águas, fizemos a confissão publicamente que nós pertencemos a Cristo e nós ressuscitamos com Ele. Se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós buscamos as coisas que são de cima, as coisas que são do céu. O crente, a sua mente sempre vai estar endereçada ao céu. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, onde Cristo está governando, onde Cristo tem a preeminência, onde Cristo é o Senhor do céu, é o Senhor da terra, é o Senhor dos mares, é o Senhor do universo, é aquele que vive, aquele que reina, e a qual todo principado, toda potestade estão se inclinando, estão fazendo segundo a sua vontade. Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja, Ele é o dominante de todas as coisas. Se você já ressuscitou com Cristo, se você aceitou a Cristo, se você já fez a profissão de fé, se você já desceu as águas do batismo, você ressuscitou com Ele, e você vai pensar nas coisas que são lá de cima, de onde está Cristo assentado em seu trono. Esta
é a vontade de todo crente, de buscar ao Senhor para toda a eternidade. Nós estaremos com Cristo o adorando em toda a eternidade. Então nós temos uma união com Cristo, né? Nós estamos unidos a Cristo através da sua morte, da sua ressurreição, através do partir do pão, através da comunhão, através das orações, a doutrina dos apóstolos. Estamos unidos com Cristo. E Paulo continua dizendo aqui no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do céu, pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Por que Paulo está dizendo aqui para nós pensarmos nas coisas que são de cima? Lembrou, né? Para nós pensarmos nas coisas que são de cima. Por quê? Porque as coisas da terra são transitórias, são passageiras, né? Tudo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui nesta terra plantados por uma obra, para uma obra. E qual é a obra? Você já aceitou esta obra, você já aceitou a Cristo, você já faz parte desta obra, você faz parte deste reino que está reservado para aqueles que creem, para aqueles que buscam, para aqueles que adoram. Então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as coisas da terra perecem, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. O crente, ele olha para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Quem falou isso foi Davi, no Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, para as montanhas em volta de Jerusalém. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que neles habita. Você é obra de Deus. Você é uma ferramenta de Deus. Você é mais uma pedrinha de Deus. Você é algo de Deus nesta terra. Você pode glorificar o Senhor por sua vida nessa noite? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus porque você está respirando? Você pode dar glória a Deus porque Deus abriu as portas para você? Você pode glorificar a Deus que Deus te livrou do acidente, do perigo, que Deus te livrou dos demônios, que Deus te livrou do homem violento, que Deus te livrou do falso, do mexeriqueiro, que Deus manietou Satanás e os demônios e te deu a oportunidade de estar aqui nesta noite a glorificá-lo. Então abra a tua boca e o glorifique nessa noite. Glorifique Ele da beleza de sua santidade. Pensai nas coisas que são de cima, mas não nas que são da terra. Então o crente, ele está unido com Cristo, unido através da morte, através da ressurreição, através do ressurgimento de Cristo. Louvado seja Deus. Nós estamos unidos pela sua palavra, estamos intrinsecamente ligados pelo seu Espírito. Nós estamos firmes, caminhando rumo à pátria celestial. Estamos aqui nesse propósito, a nossa união com o Cristo glorificado. Quem é que está unido com o Cristo glorificado? Aleluia. Louvado seja Deus por essa chance. Eu nem estou precisando de óculos, graças a Deus. Deixa esse óculos pequeno. Aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 3 diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que interessante. Quando se fala que nós estamos mortos, nós estamos mortos para este mundo, nós estamos mortos para a proposta deste mundo, né? Para a doutrina deste mundo, para a filosofia deste mundo,
pela metodologia de pensamento deste mundo. Nós já estamos mortos para este mundo hostil, perverso, oposição a Deus, oposição ao Reino do Céu. Mas a Bíblia fala claramente que a nossa vida, a sua vida, olha que coisa linda, olha querida, presta atenção, a sua vida, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É Deus que te esconde, é Deus que te protege, é Deus que te livra, é Deus que te sustenta, é Deus que abre porta onde não tem porta, é Deus que te livra daquele miserável que tentou contra a tua vida, é Deus que te esconde, é Deus que te protege, porque a tua vida está escondida em Cristo, em Deus. Tua vida está escondida. Aleluia. Davi falou: com o Senhor eu entro no meio do esquadrão do inimigo. Com o Senhor eu entro no meio do esquadrão do inimigo. Assim Gideão entrou no meio dos exércitos midianitas. Gideão desceu e lá Gideão ouviu a palavra de Deus em visão através de um homem dizendo que toda aquela congregação, todo aquele povo numeroso iria cair nas mãos de Gideão, aleluia, nas mãos daquele que serve ao Senhor, porque a nossa vida, ela está escondida, ela está oculta em Deus, porque no dia da adversidade, o Senhor é poderoso para nos ocultar dentro do seu pavilhão. No dia da angústia, o Senhor nos protege, o Senhor nos cobre, o Senhor nos esconde debaixo de suas asas, estaremos seguros. No dia mau, no dia terrível, o Senhor nos esconde dentro dos seus esconderijos santos. Abra tua boca e o glorifique nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A tua vida está escondida em Cristo. Glória a Deus. O verso 4 diz assim: quanto a Cristo, que é a vossa vida. Cristo é a tua vida, irmão? Você pode dizer que Cristo é a tua vida? Quanto a Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Cristo, quando se manifestar, segundo lá em Tessalonicenses, o próximo livro é Tessalonicenses. Nós vamos ver que quando Cristo se manifestar, a Bíblia fala claramente, diaconisa Eliana, que aqueles que estiverem dormindo no pó da terra, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Depois aqueles que estiverem vivos serão levados, serão transformados e levados aos ares a encontrar com o Senhor. Quando Ele se manifestar, que Cristo é a nossa vida, quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Receberemos um novo corpo e estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre. Essa é a nossa esperança. O que nos traz aqui é isso. O que nos traz aqui é a adoração. O que te traz aqui nessa humilde congregação é o culto, não é? É o culto a Ele. Você veio aqui para cultuar. Você não veio aqui para ter um benefício em prol de sua vida, não. Você veio aqui para cultuar. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para agradecê-lo. Você veio aqui para reverenciá-lo. Você veio aqui para fazer a sua oração, a sua intercessão, a sua deprecação. Você veio aqui para devolver a sua oferta do altar. Você veio aqui para reconhecer que Ele é a tua vida. Que Ele é a tua vida. Que Ele é teu pastor. Fale comigo assim: o Senhor é meu pastor. Fale: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De novo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Terceira vez: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Levante a mão e glorifique o seu pastor nessa noite. Amém? Glória a Ele. Ele é a sua vida. Ele é a tua vida. Cristo é a nossa vida. E quando Ele manifestar, a Bíblia fala assim: que antes do
tocar da última trombeta, quando soar a última trombeta, o chofar celestial tocar, a Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos, Paulo fala assim: nós que estivermos vivos, aleluia. Paulo esperava Cristo na sua geração. Nós que estivermos vivos seremos levados ao encontrar com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. O versículo de número 5, a Bíblia fala que os resultados desta união com o Cristo glorificado, os resultados desta união, os vícios devem ser abandonados. Os nossos vícios diários, coisas que nos afastam de Deus, tudo aquilo que impede a tua comunhão com Deus, você tem que deitar fora, você tem que jogar fora. Tudo aquilo que atrapalha a tua adoração, tudo aquilo que atrapalha a tua entrada no reino do céu, você tem que lançar fora. Você tem que jogar na lixeira e esquecer. E a tua união com Cristo glorificado, os resultados desta união, os vícios devem ser abandonados. Veja só o que diz aqui no versículo de número 5, Colossenses 3, no verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Agora deixa eu traduzir: mortificai o vosso corpo. Está falando o corpo. O corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós estamos sobre essa terra perversa, esta terra em oposição a Deus, o sistema que governa, o sistema que rege as leis. A maioria das leis que regem essa terra são leis injustas, são leis que não dá suporte ao órfão, que não dá suporte à viúva, que não dá suporte ao pobre. São muitos nos poderes assentados nas cadeiras luxuosas do poder, vivendo no luxo, e a maioria da população, a maioria dos pobres vivendo no lixo, essa é a verdade, vivendo em miséria. Então a Bíblia fala que esse sistema é contra a adoração. Então Paulo está dizendo para nós mortificarmos os nossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a prostituição. A prostituição. Aqui está falando que o teu corpo ele não pode se prostituir, porque o teu corpo é um santuário. Se você se prostituir, você viola, você rompe a aliança. Ou seja, a Bíblia fala que para nós tirarmos a prostituição, você profana o templo fica profanado. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição. Então, se Paulo estava falando para a igreja de Colossenses esta doutrina, porque precisava ser reparado algumas coisas na igreja de Colossos, como é preciso reparar algumas coisas nos nossos dias, nas nossas igrejas cristãs que pregam a palavra. Se quiser entrar na eternidade, se quiser ter parte com Cristo, nós temos que andar pela palavra, porque se andar fora não ganha o reino do céu. Sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. A concupiscência é o pecado imoral, o pecado indecente, e a avareza, que é a idolatria. Veja só o que diz no verso 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica estas coisas são desobedientes. A ira de Deus descarregará sobre estas pessoas. A ira de Deus virá sobre essas práticas,
sobre esses delitos e esses crimes diante de Deus, para que o homem, para que a mulher, para que a sociedade saia deste castigo, deste julgamento, exceto se ele se arrepender, se ele se humilhar de todo o coração, abandonar, ele não voltar à prática. A prática dessas coisas leva o homem à perdição de sua alma. E muitos estão dentro das igrejas cometendo todo esse tipo de prática, todo esse tipo de abominação diante de Deus. Então, Paulo está admoestando, Paulo está falando para quem aqui esta palavra? Para quem? A igreja de Colossos. Esta palavra é para a igreja. Paulo não está falando para o mundo, está falando para a igreja. Se Paulo está falando para a igreja, é porque estava acontecendo isso. E acontece. Então, nós muitas vezes estamos cocheando em dois pensamentos. É momento de despertar do sono da indolência. É momento de reconciliação. É momento de humilhação. É momento de rasgar os corações. É momento de conserto. É momento de choro. É momento de humilhação e abandonar as práticas que levam o homem à condenação. Então, Paulo está dizendo que essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu quero acreditar que aqui no nosso meio, nesse pequeno grupo de pessoas, nós não venhamos a ser taxados por filhos da desobediência, mas sim por filhos do Deus Todo-Poderoso, a qual nós ou obedecemos e o glorificamos. Amém? Que você possa obedecer a Deus e a sua palavra, que você possa andar de conformidade com a palavra. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. O versículo número 7 diz assim: em quais também, em outro tempo, no passado, antes do conhecimento de Cristo, andaste quando viveis nelas. Antigamente, quando nós não conhecíamos a Cristo e a sua palavra, a maioria de nós andávamos nessas práticas. Agora nós fomos iluminados e Paulo está falando claramente, aleluia, louvado seja Deus, que nós no outro tempo, outrora, no passado, andávamos quando vivíamos nelas. Mas agora, ao verso de número 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então Paulo está dizendo que o crente ele é santo, não é verdade? Tem algum santo aqui? Glorifica a Deus. Tem sim, mano. Tem santo aqui. Sabe o que é santo? É ser separado do mundo. A palavra santifica, santo significa ser separado do mundo, separado das práticas do mundo. Se você é separado das práticas do mundo, você é santificado em Cristo. Em Cristo você se torna um santo. Você foi justificado. Quando a pessoa é justificada, ela é perdoada. E se ela é perdoada, ela anda em novidade de vida, ela anda na palavra. Por favor, antigamente, no outro tempo, vocês andavam nessa prática, mas agora não. Agora nós andamos na luz, porque Cristo modificou os nossos pensamentos. Cristo modificou a maneira de viver. Cristo domina agora o teu corpo, que é o templo do Espírito. E o Espírito ministra no teu coração que você tem que andar em Cristo. E andando em Cristo, você é santificado. Você é limpo. Você está limpo pela palavra. Aleluia. Veja só o que diz o versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Eu já li isso aqui, né?
da malícia, da maledicência, das palavras torpes. E o verso 9: não mentais uns para os outros. O que tem de crente mentiroso, irmão, presta atenção. Para de mentir, pelo amor de Deus. Para de mentir. Tem gente que fica mentindo, você está vendo que ele está mentindo, né? Tem gente que é burro, desculpa até essa expressão, burro assim. Você vai falar com uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela acredita, porque ela não tem conhecimento. Mas quem tem um conhecimento apurado, você vai falar, você está mentindo. É aquela história que a gente escuta, que é um negócio assim, astronômico, né? Tem gente que fala uma coisa e aconteceu. Eu acho que aqui, ó, fui ajudar uma senhorinha ontem, foi eu, uma viuvinha, né, fazer um trabalho com uma pessoa humilde, e acabei dando uma machucadinha aqui, sabe? Isso aí é um pouquinho de sangue. Aí tem outra, eu cortei o dedo, arranquei o pé inteiro. Tem gente que é assim, dramático. Para com isso, a gente já está maduro, aqui não tem mais criança não, está de 50 para cima. É hora de falar só a verdade. Aconteceu. É ou não é? É sim ou não? Quem fala isso é Cristo. A palavra do crente é sim ou não. O pastor disse é que você desceu uma Bíblia. Então Paulo está dizendo assim: não mintais uns para os outros. Versículo 9: não mintais. Você não pode mentir, porque quem mente é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Você não é mentiroso. Você é um servo. Você é uma serva. Tua boca é santa. Tua boca é para adorar, para glorificar, para expulsar demônio, para curar enfermo. A tua língua é para glorificar o Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Não mentais uns para os outros, pois que já vos despistes, porque já despiste do velho homem com os seus feitos, o velho homem, a natureza caída. Hoje você não tem mais essa natureza. Hoje você tem a natureza do Cristo. Hoje você pensa como Cristo pensa. Cristo faria isso, então eu faço. Cristo não faria isso, então eu não faço. Né? Então nós temos que nos santificar pela palavra de Deus. O versículo 10: e vos vestistes de novo. Deus colocou uma roupagem nova na tua vida, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus te colocou vestes novas, renovou a tua mente para um novo conhecimento, uma razão nova. Aleluia. Segundo a imagem de Deus, daquele que te criou. Adore o que te criou. Glorifique a Ele, porque Ele é bom. A sua misericórdia, ela dura de geração a geração. Deus é benigno. Deus é longânimo. Deus é tardio em irar-se. Ele quer que todos se arrependam e venha ao conhecimento da verdade. O versículo de número 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo, em todos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Se o camarada nasceu lá em Israel, em Jerusalém, se o camarada nasceu aqui no Brasil, lá na Bahia, ou se o outro nasceu lá na Grécia, ou se o outro nasceu lá na Argentina, Deus não está ligando para essas coisas. Deus quer que o homem se arrependa e aceite a Cristo como verdadeiro Senhor de sua vida, né? Nem circuncisão é os judeus, nem incircuncisão são os estrangeiros, são aqueles que não nasceram na nação de Israel. Louvado seja Deus. Nem bárbaro. O que é uma coisa bárbara? Você entende? É uma barbaridade. Bárbaro é uma coisa rude, uma coisa ignorante. Eu sou ignorante. Nem cita, eu sou ignorante. Sensibilidade, né? Um monte de gente assim. Mas quando Cristo entra na vida dela, ela é transformada e modificada. Deus muda as
Muda? Muda. Aleluia. Nem servo e nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Se o homem aceitou Cristo, Deus uniu a ele a Deus, né? Ele se torna um membro da igreja, ele se torna um membro do corpo de Cristo, e sendo membro do corpo de Cristo, o seu Senhor é Cristo, e ele espera ele todos os dias de sua vida. Quem está esperando a Cristo, dá uma glória aqui. Aleluia. Nós estamos esperando, né? A nossa vida está passando na terra e continuamos esperando o aparecimento triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo número 12, já estamos acabando. Louvado seja Deus. As virtudes desta palavra devem ser cultivadas. Nós temos que cultivar esta obra em nossos corações. A obra que o Espírito Santo fez na sua vida, você tem que cultivá-la. Você tem que cuidar dela todos os dias da sua vida. Quem gosta de flor aqui? Levante a mão. Gosta? Quem planta flor aqui? Alguém já planta flor? Para a flor viver, o que você tem que fazer? Tem que cuidar dela. Todo dia vinho. Né? As mulheres gostam de conversar com flor. Então as mulheres que conversam com flor. Né? Tem gente que conversa. Conversa. E está lá todo dia, cultivando, cuidando. Então, assim é a nossa fé. Nós temos que cultivar ela, temos que cuidar dela, né? As virtudes desta obra, nós temos que cultivá-las, nós temos que colocar em prática. Para quê? Para que quando nós formos em qualquer lugar, as pessoas possam reconhecer que nós somos cidadãos dos céus, que nós pertencemos ao Senhor, não é mesmo? Com as boas obras, com a vida honesta, com a vida de caráter. É assim que o homem de Deus, é assim que a mulher de Deus procede a sua vida terrena aqui na terra. O verso 12 diz assim: revestidos, pois, como eleitos de Deus. Tem eleito de Deus aqui nessa noite? Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é amado de Deus. Já parou para pensar? Jesus te ama. Você é eleito de Deus. Olha que coisa bela. Eleito, santo de Deus, santos de Deus e amados. O Senhor te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua família. Não deixe o diabo destruir aquilo que Deus cultivou na tua vida. Não deixe os prazeres desta terra, aleluia, ofuscar a glória que será revelada na sua vida. Busca o Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Revestimos como eleitos. Você é eleito de Deus, santo, amado, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Louvado seja Deus. Suportando-vos uns aos outros. Agora é complicado. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão é uma coisa muito linda. A gente, quando fala suportar uns aos outros, a gente entender muitas vezes a fragilidade da pessoa, né? A sua situação. Quando se fala de suportar o outro, não está falando de vida pecaminosa, né? Não está falando de vida sem Deus, não está falando nada disso, daquilo que a gente pregou aqui e falou. Está falando das fragilidades humanas. A irmã orou por duas senhoras aqui, duas velhinhas, né? Duas anciãs, as duas com 87 anos. A irmã Emília vai fazer 87 anos. Já tem a irmã Emília 87? Vai fazer. Ou já fez? Ela vai fazer em agosto. Vai fazer em agosto. E a outra também tem 87 anos. As fragilidades delas. Qual é a fragilidade delas? A idade. A idade. Se a gente não entender
entender que elas são anciãs, que elas têm as debilidades dela, a gente não está suportando, né? Às vezes o irmão tem uma fragilidade, e se essa fragilidade não é a fragilidade que afasta ele do reino do céu, a gente tem que suportar. A gente não está aqui para concordar com o erro de ninguém, não é isso que a palavra está dizendo. Paulo está dizendo: suportai-vos uns aos outros, né? Porque tem muita intrigazinha no meio de coletividade, onde há aglomerado de pessoas, tem fofoca, é isso em qualquer lugar, né? Trabalha em uma empresa de 1000 pessoas para tu ver. Trabalha num setor aí que tem 100 pessoas e tem um superintendente, tem um supervisor, tem um chefe, tem lá né? Para você ver a conversaiada que é. Se o cara não tiver estrutura, não tiver música, é uma bagunça. É a mesma coisa. Quantas pessoas têm rixa uma da outra sem necessidade, né? Por ciúmes do irmão, ciúmes da irmã. Olha, porque a irmã prega mais, olha, porque ela tem mais oportunidade, porque ele, né? Ciúmes. Essas pessoas não estão suportando a fraqueza do outro, está se colocando numa posição superior a outra. E Paulo está dizendo para nós considerarmos o nosso semelhante superior a nós mesmos, porque se a gente considerar o outro superior, aquilo que você quer para a sua vida, você vai fazer para ele, aquilo que você não quer para a sua vida, você não vai fazer para o outro. É isso. É simples. O Evangelho é simples. Então nós temos que suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Porque tem pessoas que é difícil, hein? Tem uns carinha aí que dá vontade de estrompar o pescoço dele, né? É difícil lidar com certo tipo de gente, hein? Né? É difícil. Se o camarada for fraco, ele arrega, ele não aguenta. Então, entra pela palavra, entende ele, entende ela, desde que seja algo legítimo, né? Desde que seja algo legítimo. A pessoa, às vezes, ela não age na legalidade. E se não age na legalidade, não tem efeito, né? Se torna algo negativo. Ali os principados, as potestades, as legiões do mal vai eliminar. Agora, se há legitimidade, nós oramos e o Senhor dá vitória e repreende o mal em nome de Jesus. O versículo 14: e sobre tudo isto revestivos de caridade, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. O que é amor? Né? As pessoas não conseguem entender o que é amor. Amor é o quê? É você suportar, né? Um ao outro. É você se colocar no lugar do outro. É você pegar a dor dele, a dor dela. Não foi isso que Cristo fez lá na cruz do Calvário? Não foi? Cristo chegou lá: eu vou morrer por esse miserável que está falando aí. O Paulo está falando: eu vou morrer por ele. Eu vou morrer pela fulana, por ciclano. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Amor é negar a si mesmo. Não ter vaidade, deixar de lado algumas vaidades, porque tem muito neguinho vaidoso no nosso meio. E não tem necessidade de vaidade. Nós estamos aqui colocados e plantados nesse lugar, o corpo de Cristo, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, para adorar o Senhor e para servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Isto é cristianismo. É Deus vindo em direção do pecador através de Cristo. É Deus vindo ao encontro do homem através de Cristo. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E sobre tudo isto, revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Você já agradeceu a Deus por sua vida? Já agradeceu por sua família? Você já agradeceu pelo que Deus fez por tua vida? Você já agradeceu a Deus por Jesus na sua vida? Você fala todo dia que você não merece, que você não merecia nada, né? E Jesus falou: não, ele não merece, mas eu vou por ele, porque eu amo ele. Eu quero limpá-lo, eu quero dar uma nova roupagem, eu quero modificar as estruturas
dar razão para ele, eu quero dar outro horizonte para ele. E quando o homem se permite, Deus faz esta obra. Para nós finalizarmos o 16 e o 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Que a palavra de Cristo habite no seu coração. Uma abundância. Em toda a sabedoria, que você seja sábio. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba a sabedoria de Deus nessa noite. Receba. Em toda a sabedoria. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. A gente precisa que alguém nos oriente, que alguém nos fale. Com salmos, no nosso meio, quando estivermos unidos, vamos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Na tua vida, na tua casa, não coloque as músicas na boca, não. Coloque um cântico, coloque um hino. Quando você estiver com o teu carro, coloque um hino lá. Fique em comunhão com Deus, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Tudo que você for fizer para o bem, faça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu falei que da senhorinha que nós ajudamos, eu não estou querendo ser hipócrita aqui, querendo me aparecer, não. Só estou dando um exemplo, entendeu? Que eu fiz com amor, né? Com amor à pessoa, ao ser humano. E é assim que nós temos que fazer, por amor, né? Não fazer nada por vaidade, para ter recompensa. Nós temos que fazer para a pessoa como se a gente estivesse fazendo para a gente mesmo, tá? A gente mesmo. Porque você, quando fizer alguma coisa para você, você vai querer fazer o melhor para você, né? Principalmente para a obra de Deus. Quando fizer alguma coisa para Deus, faça, mas faça com coração. Se doe, porque Deus é recompensador. Não é verdade? Deus é recompensador. A Bíblia fala que Abraão, já vou orar, voltando da guerra, quando destruiu os 7 reis, principalmente o poderoso rei Quedorlaomer, né? A Bíblia fala que quando Abraão voltou da guerra, saiu o rei de Sodoma ao encontro dele, pedindo que ele recebesse os despojos da guerra. O rei de Sodoma, que era ímpio e perverso, queria entregar para Abraão, né, os despojos da guerra. Abraão falou: não, da tua mão não tomarei nada, para tu não falar que tu enriquecesse Abraão, mas somente aquilo que os moços comeram. Caso contrário, eu não quero nada da tua mão, porque tu é ímpio. Foi isso que Abraão falou: tu é um ímpio, eu não quero nada de ímpio, porque o que eu fiz foi na direção do Deus Todo-Poderoso. Mais adiante a Bíblia fala que Abraão avistou outro rei, chamado Melquisedeque. A Bíblia fala que esse rei era sacerdote de Salém, Jerusalém primitiva, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão foi ao encontro de Melquisedeque. A Bíblia fala que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E a Bíblia fala que o menor abençoou o maior. Abraão era o menor, Melquisedeque era o maior, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então faça o melhor para a obra de Deus. Quem é a obra de Deus é o ser humano, é a casa de Deus. É aqui que você recebe as bênçãos vindas dos céus. É aqui que Deus derrama a sua Shekinah, a sua graça e o seu favor, para defender a tua casa, a tua família, para que a tua casa e a tua família estejam de pé, próspera e fecunda, no nome do Senhor Jesus.
Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecê-lo por esta obra em nossas vidas, por esse momento glorioso, a qual nós estamos aqui nesta noite, glorificando o nome do Deus vivo. Nosso Deus e nosso Pai,